Bom dia a todos, meu nome é Bruna Pilege, sou médica do Serviço de Cardio-Oncologia do INCOR e coordenadora de pesquisa clínica do Serviço de Hemodinâmica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre TEP no paciente com câncer. A primeira pessoa que leva isso em consideração foi Trousseau. Lá em 1800 ele fala pela primeira vez na relação do paciente com câncer e TEV. Ele relaciona aí eventos trombóticos, né? Então, inicialmente TVP e daí, a partir daí, o diagnóstico de câncer. E quando a gente fala de TEV, eu penso principalmente em TVP, trombose venosa profunda, e embolia pulmonar. E no paciente com câncer, a gente não pode esquecer dos sítios infrequentes, né? Principalmente embolias da cavidade abdominal, então, embolia de mesentérica, enfim. E tudo isso vem bastante atrelado. E quando eu penso nisso, eu penso em estados de hipercoagulabilidade, e como a gente se lembra da faculdade, a tríade de Virchow, que consiste em estase venosa, hipercoagulabilidade e injúria endotelial. E no câncer tudo isso está mais em evidência, né? Então, na estase venosa, especialmente por questão de imobilização e compressão tumoral, pensando no estado de hipercoagulabilidade em si, a gente tem um efeito de procoagulação atrelado a uma diminuição de efeito de anticoagulante, né, e diminuição da atividade fibrinolítica. Quando eu penso na injúria endotelial, eu penso principalmente na invasão tumoral, efeitos de citocinas presentes no microambiente do paciente com câncer e nos tratamentos propriamente ditos, como a quimioterapia que a gente vai ver mais na frente. Pensando em TEV no paciente com câncer, se eu posso citar duas principais coisas, a gente tem um aumento de fibrina levando à trombose e eu vou ter uma diminuição do fator fibrinolítico. Tudo isso levando a uma coagulopatia do paciente com câncer. Né? Então, a gente tem a liberação de fatores procoagulantes, eu tenho uma maior atividade plaquetária e tenho uma supressão da atividade fibrinolítica. Nesse estudo um pouco mais antigo, de 2007, a gente percebe que independente, desde o momento do diagnóstico do câncer até o final da vida desse paciente, ele tem um risco de TEV elevado. E quando eu falo em TEV, existe esse estudo mais recente, de 2021, um estudo europeu, que teve um follow-up de 12 meses, onde eu percebo um aumento do índice de TEV em pacientes com câncer em relação a pacientes sem câncer. Isso é mais de 12 vezes. E isso está mais presente, inclusive, nos pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia atual. Então, pacientes em quimioterapia têm 6 vezes mais chance do que o paciente com câncer sem quimioterapia atual. Por sua vez, aqui a gente percebe que o câncer de pâncreas, fígado, vias biliares são os mais comuns. Pacientes que têm o câncer, né, como sítio primário, eles têm, enfim, perdão. E aqui, atrelado a isso, eu tenho um aumento de pacientes que usam quimioterapia ou imunoterapia, com o aumento da realização de números de tomografias, a gente tem um aumento do número de pacientes com esse diagnóstico. E, além disso, com o aumento da expectativa de vida no paciente com câncer, eventos trombóticos são mais frequentes. E por que esses pacientes têm maior risco? Então, fatores relacionados ao paciente: idade avançada, TEV prévio, trombofilia, obesidade, infecção ou doença renal crônica. Quando eu penso em fatores relacionados ao tumor, eu penso no sítio tumoral, como a gente falou anteriormente, pacientes com estadios avançados de tumor, que estão hospitalizados, estão mais imóveis, pacientes que foram submetidos à cirurgia e a depender da terapia, né? Então, quimioterapia, hormonioterapia e terapias antiangiogênicas. E, por fim, pacientes que têm biomarcadores alterados. Quando eu penso nisso, eu penso em plaquetose, leucocitose, um dedímero aumentado, que a gente vê sempre no paciente com câncer, aumento de fator tecidual, aumento da PCR e da P-selectina, que está em evidência no paciente com câncer. Essa meta-análise, ela nos mostra que pacientes com metástase têm maior incidência de TEP, pacientes do sexo masculino têm maior risco, da mesma forma que populações mais idosas, pacientes obesos e que têm doença renal crônica.
Quando eu penso em sítio, eu consigo dividir aí pacientes do sexo masculino, então alta prevalência em pacientes com câncer de pulmão, ao passo que na mulher o mais comum é o câncer de mama. E por que a gente precisa falar de TEP no paciente oncológico? Nesse estudo retrospectivo com 2.712 pacientes, a gente percebe que o diagnóstico de TEP incidental diminui muito a sobrevida desses pacientes. E está relacionado, mais uma vez, à quimioterapia citotóxica, aumento da mortalidade intra-hospitalar e diminuição de uma sobrevida global do paciente. Diagnóstico, na verdade, ele é bastante similar, é igual ao paciente sem o câncer, mas com algumas peculiaridades. Então, aqui, num estudo de 2022, a gente percebe os principais sinais e sintomas de pacientes com câncer, né? Então, dispneia varia bastante, mas pode chegar a uma incidência de 60%, seguido de hipoxemia, taquicardia, dor torácica, edema de membro inferior e hemoptíase na minoria dos casos. O que é interessante, paciente com câncer, ele pode vir assintomático, então o diagnóstico acaba tornando difícil e a gente acaba fazendo esse diagnóstico muitas vezes por TVP mesmo, né? O paciente tem uma TVP, a gente não entende, eventualmente pede um PET, descobre um câncer, tá aí um TEV incidental, e depois, num rastreio um pouco mais elaborado, a gente acaba diagnosticando o TEP. De scores de pré-teste, a gente tem o Wells de Geneva, que a gente usa bastante no paciente com câncer, e ressaltando que o dedímero negativo ele tem um alto valor preditivo negativo. Quando eu penso em avaliação de risco para câncer, eu penso especialmente no score de Corana, que vão ter variáveis clínicas e laboratoriais e, como a gente vai ver mais na frente, ele inclusive leva em consideração o sítio tumoral. Outros scores que são menos utilizados é o PROTEC, o Congo, o COMPASS e o CAT. Aqui o Corana, então, a gente leva em consideração o sítio primário, e quando eu falo em muito alto risco e alto risco, eu estou falando da localização do tumor. Plaquetas, leucocitose novamente, anemia e obesidade, né? O cutoff é de maior ou igual a 2, mas muitos estudos eles relacionam maior ou igual a 3. E o manejo desse paciente ele é multidisciplinar, né? Como tudo na cardio-oncologia, eu dependo de uma equipe multi. Então, nesse caso, do cardiologista, oncologista, do pneumo, hematologista, equipe de enfermagem de reabilitação pós-TEP. E o manejo, ele tem também algumas diferenças em relação ao paciente sem câncer, só que, isso eu vou deixar bem frisado para vocês, o paciente com câncer, ele muitas vezes é excluído da grande maioria dos estudos, né? São poucos os estudos que a gente tem direcionado ao paciente com câncer e grandes trials, esses pacientes são excluídos justamente pela questão da dificuldade do manejo, né? O paciente com câncer, ele trombosa muito e sangra muito. Mas especificamente para a TEV, veja, a gente sempre vai preferir uma heparina de baixo peso, e caso ele não tenha outros fatores de riscos mais importantes, a gente pode levar em consideração o DOAC. E a duração desse tratamento é bastante questionável, né? Por essa revisão da Nature de 2022, eles falam para a gente reacessar a cada 3 meses. Mas isso é um questionamento que eu vou levar, a gente vai discutir um pouquinho lá na frente também. Aqui é uma tabela grande, não espero que todos leiam isso agora, mas eu fiz um compilado dos últimos 4 estudos, os estudos maiores que a gente tem de tratamento do DOAC do paciente com câncer. Mas o que eu posso dizer para vocês disso tudo? É seguro. Então, apesar da gente ter um melhor manejo com a heparina de baixo peso molecular, o tratamento com o DOAC, ele é seguro e ele é não inferior, na maioria dos casos. Então, como é que eu vou escolher esse anticoagulante? No primeiro episódio, heparina de baixo peso ou DOAC. Quando eu tenho um território atípico, a gente tende a ir para heparina. Quando é uma lesão potencialmente sangrante, quando eu falo isso, eu falo principalmente em tumores de trato gastrointestinal. Também heparina não fracionada. Quimioterapia tem bastante interação medicamentosa, e isso não vou entrar nesse mérito, mas quando eu não tiver, eu posso começar com DOAC, quando ela não é proibitiva, também prefiro DOAC, e quando ela é proibitiva, heparina de baixo peso ou antagonistas de vitamina K.
A depender da função renal, a gente pensa em DOAC ou heparina de baixo peso. E na função, quando eu penso em disfunção hepática, child B ou C, eu sempre evito DOAC. E quando ele recorre, o paciente com câncer recorre muito TEP ou trombose venosa de uma maneira geral. Então, aquele paciente que estava tomando Marevan, eu posso trocar para heparina de baixo peso ou DOAC. Aquele paciente que já tomava DOAC, eu posso trocar para heparina de baixo peso. E aquele que já tomava heparina de baixo peso, eu posso aumentar a dose, esse aumento é de 20% a 25%, ou faço um teste terapêutico com DOAC. A gente tem algumas outras opções não medicamentosas, né? A principal delas é o filtro de veia cava. Isso pensando, na verdade, quando eu tenho um TEV, uma TVP, e eu quero prevenir o TEP. Então, aqui a gente percebe que o paciente que ele tem um TEV e eu coloco o filtro de veia cava, eu consigo aumentar a sobrevida livre de TEP, né? Então, além disso, diminuir a reincidência desse TEP e diminuir o sangramento quando comparado ao uso de anticoagulantes. Mais recentemente, na verdade, a gente tem novas tecnologias pensando em trobectomia. O último estudo que saiu foi no final do ano passado, que foi o FLASH Trial, que surpreendentemente incluiu pacientes com câncer. 8,1% desses pacientes tinham câncer ativo e se mostrou bastante seguro e eficaz. As consequências do TEV e do TEP são inúmeras, né? Então, eu aumento o risco, prolongo o tempo de internação, tenho o risco de novos eventos, aumento o custo, aumento o sintoma e mortalidade nesses pacientes. Para a prevenção, isso eu preciso que vocês se atentem. Eu não tenho nenhum estudo com câncer propriamente dito. Então, a gente usa estudos que levaram em consideração pacientes sem câncer e trago para a população com neoplasia. E a prevenção primária, de pacientes internados ou ambulatoriais. Para pacientes internados, aqui a gente percebe que a enoxaparina ela é segura e eficaz nesses pacientes e evita recidiva. E pacientes ambulatoriais, a gente tem 2 estudos, o Cassini e o Avert, que mostram que a profilaxia com DOAC é custo-efetiva, ainda mais nos pacientes que têm um score de Corana maior ou igual a 3. E aí, o que a gente precisa responder? Como é que eu predizo melhor o risco do paciente oncológico a ter TEV ou TEP? Qual que é a melhor estratégia para a profilaxia secundária? A gente já tem alguns insights, mas nada para o paciente específico com câncer. Como é que eu faço esse segmento desses pacientes? E o mais importante, na minha opinião, é por quanto tempo? É até eu resolver o evento? É até eu terminar o tratamento com câncer? Ou esse paciente ele merece uma anticoagulação para o resto da vida, uma vez que esse paciente ele vai ter maior risco de ter reincidências? Qual que é a melhor anticoagulante? Qual que é a dose ideal? E qual que vai ser o papel dos anti-11A que estão aí no futuro? E uma perspectiva para esse ano são os resultados do API-CAT, que deve sair no final do ano, provavelmente no ESC, esse estudo deve ser apresentado. Obrigada.